Obrigada, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui com a Zélia, essa artista que tem o domínio da palavra, né? Então, na música, na literatura, escreve roteiro, enfim, ela é múltipla na palavra. E eu queria começar falando assim, primeiro que é uma alegria ver um evento de literatura assim no seu 5º ano, entrando para o calendário oficial da cidade. A gente foi acompanhando o crescimento dessa feira, a gente vem desde que começou, coincide um pouco com a época que eu vim para São Paulo, e é realmente um oásis, né? A gente vai chegando, vai dando uma coisa boa, assim, né, gente? Uma esperança, né? Renovar. E eu queria começar falando um pouquinho do seu processo de composição de textos, né? Então, como é que você vai da composição musical para compor sua literatura, roteiros tão importantes que você vem fazendo, do Prêmio da Música Brasileira também, e seu processo criativo? Pois é louco isso. Como a vida foi me levando para esse lugar, eu não esperava que isso fosse acontecer. Na minha casa sempre se cultivou muito a palavra, né? Minha mãe sempre falou poesia pela casa. Nós todos sabemos versos de cor por causa disso. Coisas assim de Olavo Bilac, algumas coisas de Drummond, de Augusto dos Anjos, coisas que não eram próprias para a nossa idade mesmo. Você ouvia Augusto dos Anjos desde muito cedo, eu brinco que a gente fica bichado, no bom sentido. Eu sou totalmente bichada, porque eu ouvia coisas que eram, né? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Você fica, uau, o que é quimera? Mas deve ser uma coisa louca. Então, a palavra sempre dentro de casa cultivada, eu tive essa sorte. Então, a poesia estava no meio daqueles dias tão confusos que a gente foi para Brasília, eu tinha 6 anos, meus pais funcionários públicos daqueles que trabalham. Nasce em Niterói, né? E vai novinha para Brasília com a família. Exatamente. E a família é super ligada em literatura, né? Em geral, minha irmã agora lançou um livro há algum tempo, Helena Duncan, e meu avô era um cara muito tido como muito culto, que gostava de poesia, tinha a tal da voz muito grave. Sim. Não sei de quem... Né? A minha tem a sua avó. A avó dela é a Zélia Duncan. É a verdadeira. A legítima. E minha avó era uma soprano ligeiro, que é a voz mais aguda de mulher. E meu avô tinha essa voz grave. E minha irmã era criança, quando ele ia lá em casa, ela se escondia dele. Eu falo, bom, não preciso dizer qual dos dois me deram essa herança, né? E eu tinha muita vergonha da voz grave. Mas, enfim, aí a coisa foi passando, fui crescendo, eu tinha um caderninho de pensamentos. Aí chegava alguém lá em casa, a criança chata dizia, me fala um pensamento. Aqueles pensamentos dos mais simples, até alguns meio engraçados, tipo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí eu anotava, achava que aquilo era muito importante. E né? Mas aí isso foi crescendo para eu ter um caderninho onde eu comecei a fazer meus próprios pensamentos. Até que isso evoluiu para quando eu conheci fui conhecendo os músicos, descobri que a minha voz, que me envergonhava, servia para cantar. Eu não sabia, eu só tinha vergonha porque eu cresci... com 12 anos, eu tinha essa altura com voz grossa. Eu não era feliz. Não dá para ser feliz se sentindo tão diferente. Então, isso foi evoluindo para eu entender meu lugar no mundo, para ser mais curta, porque eu já estou com 61 anos, a história é comprida. E, com relação ao roteiro do prêmio, foi uma grande surpresa para mim quando Zé Maurício Maclini... Há quantos anos você já Eu já faço há 9 anos. Nossa, bastante. Teve uns 4 anos que não teve o prêmio por causa da pandemia e por conta de falta de patrocínio. Sim. Embora nós, como artistas, e eu até como roteirista, tenha apoiado o prêmio, quando não tinha nem um tostão, foi um ano engraçado, onde eu apresentei, escrevi e cantei. Ganhou. É o bilheteiro do circo, que é o mágico, que é a bailarina, aquelas Muito coisas. Bom. Então, a gente sempre trabalhou em todas as posições. Mas até que um belo dia o Zé Maurício me liga e fala, eu queria te convidar para fazer o roteiro do prêmio. Eu falei, eu? Por quê? Aí ele falou, por causa dos seus e-mails. Ele, maluco, meus e-mails? Eu adoro seus e-mails, eu quero que você faça o roteiro do prêmio. Eu falei, você tem noção de que uma coisa é bastante diferente da outra? Meus e-mails só você lê. O roteiro todo mundo vai ler. São bem escritos, Zélio, os e-mails. Então, quer dizer, tão absurda quanto a pergunta foi a resposta, porque eu disse sim, né? E eu gosto de desafios, inclusive na minha carreira musical, os meus álbuns são totalmente, não fazem o menor sentido um com o outro.
Eu tenho um álbum de samba, tenho um álbum que canta só Itamar Assunção, eu tenho álbuns com as minhas músicas. Eu fiz um álbum só com Jacques Mulherenbaum, voz e cello, cantando Milton, e por aí vou, né? Fiz várias coisas diferentes. E se entrega, né? Tem uma curiosidade também, né, de experimentar. Sim, de me arriscar. Fiz um espetáculo chamado Tô Tateando, que era meio teatro, meio música, com a obra, pedaço da obra de um dos meus ídolos, que é Luiz Tati, que é um linguista, que é um escritor, que é uma cabeçona, assim, um cara importante, inclusive para a literatura. Então, aceitei fazer o roteiro. Naquele ano, o roteiro não era um homenageado de carne e osso, era o samba. Olha que sorte e que apavoramento que te dá escrever sobre o samba. Então, aí eu fui ler, né? Fui ler O Mistério do Samba, do Viana, e mil outras coisas. Esse negócio de pesquisar, eu adoro. Eu tenho uma amiga que fala isso, que é bem engraçado. Ela fala assim: você faz bem as coisas que você nunca fez. Mas é perigoso, vamos com calma. Então, eu fiz o roteiro daquele ano, foi uma grande emoção. Funcionou, deu certo, você se sentiu bem e funcionou. Me senti em pânico, mas quando... tem sempre um texto de apresentação. O texto de apresentação, imaginem você, quem fez foi Gilberto Gil. Nossa. E eu estava na plateia. Eu descobri isso também, que é duro com relação a quem escreve um roteiro. Depois que você escreve, que a coisa está aprovada e feita, não há mais nada que você possa fazer. Aí você senta para assistir e sofre. Só sofre. Mentira. Se emociona. Porque quando entra o Gilberto Gil, eu estava na cadeira, parecia que eu ia cantar, assim, tremendo. Aí ele entra e começa, porque era um texto que falava: o homenageado desse ano não tem um CPF certo. Então ele vai falando um monte de coisas sobre o samba e no final ele entrega, né? Então foi tão emocionante. E o Gil fala tão bem, né? Muito. Então, eu tive essa emoção, deu muito certo, eu me dediquei imensamente. E aí, eu acabei de entregar o Cazuza, que é o homenageado desse ano. Como é que foi fazer o Cazuza e ver a obra do Cazuza 36 anos, né, após a morte dele? Alice, eu sofri. Flávia sabe, Flávia está aí. Eu escrevia, estudava, aí ia almoçar com nariz vermelho. Ela falou: o que houve? Eu falei: o Cazuza morreu. Eu senti tudo de novo, assim, porque você vai estudar, você mergulha. Claro, eu com 61, infelizmente eu não conheci o Cazuza, mas eu fui totalmente afetada pela obra dele, pela presença dele, pelo que ele significou para a minha comunidade, num momento de extremo preconceito. Então, a obra está muito viva, tudo, né? Muito viva. Muito. As letras ainda nos dizem muito. Eu vi o documentário recentemente também. E também me emocionei demais. Assim, eu fiz o roteiro, eu chorei fazendo o roteiro. Aí, quando foi a primeira leitura, a gente chora, eu choro. Olha que coisa absurda, né? E aí teve a leitura com as apresentadoras, que serão Débora Bloch e Alice Wegman. A Débora é muito emocionante, a Débora fazer, porque ela foi a Beth Balanço, não sei se todo mundo sabe aqui, que ela é a personagem da Beth Balanço, e eu vi esse filme no cinema, eu era garota. Eles lançaram no Roxy, né? Foi uma chegada histórica, os dois chegando no Roxy. Exatamente. E é muito legal, muito bonito ver a Débora falando. Então, ela chorou fazendo a leitura. Nós estamos todos muito emocionados com esse prêmio, né? Por ser uma história muito recente, pelo que ele passou, a coragem que ele teve, porque ele, quando fez o show O Tempo Não Para, ele já parecia muito frágil fisicamente, mas o show era muito intenso, a voz dele estava muito boa, o olhar dele, a direção desse show foi de Ney Matogrosso. Então, a gente mergulha também no que o Ney fez. O Ney mostrou para ele a importância dos gestos mais do que do grito, sabe? Então, tem toda uma sensibilidade. O Ney faz uma coisa linda. Você viu o documentário, né? Sim. Ele faz uma cruz de luz no Cazuza. Ele fala para o Cazuza: você só precisa abrir os braços. Então, ele revela o corpo muito frágil do Cazuza no show e rever isso para escrever sobre isso. Uma história que a gente já conhece. Tentar ter um frescor na escrita. É um grande desafio, um desafio que é sempre uma honra para mim. Eu adoro falar bem dos meus colegas. Eu falo para eles: eu desenvolvi
essa habilidade de procurar o que é bom para falar. Eu acho que, caramba, a gente está vivendo uma época tão ruim, né? De tanto ódio, a gente está cercado de tanto ódio. Por isso que isso aqui vira um oásis, né? E acho que, nesse momento, é importantíssimo a clareza das palavras, né? O contexto, porque hoje, enfim, nesse mundo digital qualquer momento a palavra pode ser distorcida, tirada de um contexto. Então, eu acho que é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa responsabilidade da palavra, assim, de ser correta, contextualizada, porque a distorção é grande. A gente está num momento onde quase que a distorção é a regra, onde o fato não importa, importa a opinião. Exato. E as opiniões, às vezes, chegam de um jeito impermeável, a gente sabe. E eu, como enfrento muito a internet, eu também tenho esse lugar aí. Tive que aprender a lidar com meus haters. Eu tenho haters agora. Todo mundo tem, Zé. Né? E porque é meio chocante a primeira vez, né? Quando você lê uma coisa... Né? Magoa, gente. Mas agora eu estou, assim, depois desse tempo, até como eu boto muito a cara lá, do meu jeito, tem gente muito mais veemente, muito mais, que tem um espaço muito maior. E também, quando eu vejo essas pessoas, eu não falo de tudo, porque eu não entendo de tudo. E eu acho que eu gosto de ouvir. Por isso eu canto, por isso eu escrevo, porque eu gosto de ouvir e gosto de ler. Você não pode fazer uma coisa sem ver alguém fazendo, sem admirar alguém fazendo, sem aprender com essa pessoa, né? Então, no seu livro você comenta numa frase que você leu na sua juventude em Niterói: quem não lê mal fala, mal ouve, mal vê. Não... Isso era uma campanha quando eu era criança em Niterói e tinha placas nos postes, né? Nossa, nunca mais vi isso, mas acho que se tivesse a placa hoje em dia, o povo está com ovo em cima, né? Mas é isso, é muito simples, né? Quem não vê, mal fala, mal ouve, mal vê. E essa era a campanha nas escolas e na cidade. E uma coisa tão simples, né? Acho que todo mundo aqui sabe e desfruta dela, né? Sim. Você fala também que é uma pessoa que sempre perseguiu os poetas, né? E conta um pouquinho mais para a gente sobre isso, assim, essa perseguição à poesia. Que legal você falar disso, porque no roteiro do Cazuza tem um fato. Olha eu dando spoiler do próprio roteiro, que nem foi lido. Mas, enfim, não conta para ninguém. O Cazuza, com 14 anos, ele seguia pelas ruas de Copacabana Carlos Drummond. Imagina, se fosse hoje, íamos todos, né? Coitado do Carlos Drummond, ele não ia conseguir. Então, ele perseguia literalmente. E depois ele tem uma música linda chamada Ritual, onde ele fala: para que buscar o paraíso, se até o poeta fecha o livro, sente o perfume de uma flor no lixo e fuxica. Eu fiquei pensando que ele fez esse verso depois dessa perseguição, né, de ter tido isso na cabeça, que coisa mais linda. O Drummond tinha aquela cara de uma pessoa comum e era um cara totalmente especial no que ele fazia, né? Então, essa perseguição, quer dizer, fiquei feliz quando eu li isso, não sou só eu que persigo os poetas, quem me dera... Eu também persigo. Também. Eu persigo... No documentário, desculpa, no documentário do Cazuza, o João, pai dele, fala que costumava sempre vê-lo na máquina de escrever. Um barulhinho do quarto. E que ele não se dava conta do que estava acontecendo ali, né, da importância daquilo, né, das letras e de o quão grande o filho dele se tornaria, né? Você sente isso também, que a gente não saber, assim, não ter essa noção do que está fazendo e depois perceber o quão grande fica? Como é que Acho até que, para quem faz, é bem importante, né? Acho que é muito estranho você fazer uma coisa já pensando que ela vai ser grande, a possibilidade de não ser é muito grande. Porque eu sempre tenho essa imagem assim em relação à carreira da gente, né? Eu acho que a gente tem uma mão cheia de sementes e a gente joga para trás, um pouco para frente, mas a gente joga para o alto, para trás, e vai seguindo, vai indo, voltando, e de repente você vê as que deram fruto. Talvez foram as que você menos achou que dariam. E as que você botou muita fé, porra, nem saiu da terra. Então, mas as coisas vão se encaixando. Acho que você se encaminha para um lugar, também sem saber. Tem a ver com o amor que você joga nas coisas,
com a seriedade, a honestidade que você lida com o que você quer fazer. E se você tem uma coisa a dizer, eu acredito que você vai conseguir. Mas tem uma sensação assim de quando você escreve, ou quando você faz uma música que você em primeiro lugar gosta? É mentira dizer que a gente não gosta, Sim. né? Porque eu acho que, se você fez uma coisa que você não gosta, não lança. Sim, é verdade. Pô, mas eu tem que aquela vou ter coisa que assim, gostar, eu se fiz você não uma coisa gostar. muito boa, né? Essa aqui, você tem essa... Sente isso ou não? A gente erra, né, Alice? Sim. A gente erra. E o erro, pelo amor de Deus, é muito importante. Sim. Né? Eu tenho uma música que começa dizendo: errar é útil. Né? Errar é útil. Muito. Se você não errar, não se esborrachar, aquele negócio do Leminski, né? Cair 6 vezes e levantar 7. A gente é humano. E é isso que é legal. Ser humano, como diz a Hilda Hilst, que é uma das minhas poetas favoritas, você é humano, mas você olha para o céu e vê as estrelas. Ela tem um jeito, às vezes, mais áspero de dizer, porque ela é genial, e ela fala algo assim, porque ela tem um livro de crônicas sensacional, que se chama Cascos e Carícias, que é sensacional. E ela fala assim, como pode o ser humano, não é literal, tá? Eu queria saber tudo que eu gosto, eu queria saber de cor. Mas está acontecendo o contrário, eu estou ficando mais velho e estou esquecendo. Mas, assim, como pode a gente, ser humano, ter um buraco fétido e olhar as estrelas? Né? Eu acho que esse que é o grande lance de ser humano. É a gente acordar com cólica, com dor de cabeça, acordar se sentindo com 200 anos, mas, em algum momento do seu dia, fazer uma coisa muito legal. E nova, né? Isso você fala também num podcast sobre longevidade, que você fala que essa sua curiosidade te mantém jovem, né? Essas descobertas. Não sei se eu usei essa palavra, mas... Usou. Não, depois que eu fiz 60 anos, e eu já fiz 61, toda hora me chamam para falar de longevidade. É o assunto favorito, mas eu gosto. Eu gosto do tempo. Sim. Eu me sinto muito mais legal hoje do que eu era há 30 anos, embora eu acho que eu fui uma garotinha legal. E eu quero cometer novos erros, né? E acho que a palavra novo me assusta um pouco, porque já foi feito de tudo, né? Então, eu acho que essa pretensão de fazer o novo, a gente tem que ir para ela com muito cuidado. Eu acho que a gente tem que pensar em fazer uma coisa que seja a gente, né? E a gente está sempre misturado com um monte de coisas, e é bom que esteja, a gente tem que se devorar. Isso já é desde hoje, né? Essa antropofagia é isso. Eu saber o que você está fazendo, o que você está escrevendo, me influenciar pelo que você está fazendo, e que aquilo vire eu, de alguma maneira, com as minhas experiências e com a minha maneira de observar o mundo. E isso é um grande desafio. Mas eu acho que quanto mais o tempo passa, se você está atento ao que você está fazendo e ao mundo, e você continua com curiosidade, que eu acho que é a palavra-chave da nossa vida, é ser curioso em relação às coisas. O título do teu livro, né? Pois é, eu ia falar Benditas agora da coisas que eu não sei. Eu ia falar da minha mãe, por isso, porque minha mãe fez 90 e é uma figuraça. E essa aqui eu tenho uma música chamada Benditas, com Martinalha, e a primeira frase é essa: benditas coisas que eu não sei. E tem a ver com essa curiosidade. E é a música preferida da minha mãe, que é uma coruja do pau oco. Ela gosta de tudo que eu faço, é uma vergonha. Mas eu tenho muito orgulho dela. E dela, com 90 anos, dizer que a música que ela mais gosta se chama Benditas Coisas que eu não sei. Né? Porque com 90... Obrigada. Vou levar esses aplausos para minha mãe. Seu livro, Zélia, que, aliás, a Zélia vai autografar o livro aqui na Livraria da Travessa, depois da conversa, né? Ele traz muitas histórias, muitas passagens, né? Ele pode-se dizer que o teu bloquinho de anotações evoluiu, né? Que bom. É bem isso. E eu queria que você falasse um pouquinho dele, de como ele foi nascendo, como é que foi essa construção dele. Olha, eu tinha vontade, mas eu tenho muito respeito por esse objeto. Né? Então, eu ficava, não, você não vai escrever só porque você é uma cantora que tem gente que conhece, que você gosta. Porque tem isso, né, gente? Gostar de escrever não faz da gente um escritor. E eu ainda estou nessa de evoluir sempre, tentar melhorar nesse lugar. Então, me veio a proposta para fazer um livro. Aí, eu disse sim no começo, depois eu declinei.
Aí aquele livro virou esse, que é um livro que eu digo que é um livro de conversas, né? Tem um subtítulozinho, quer dizer, Benditas Coisas que eu não sei, Músicas, Memórias, Nostalgias Felizes, que é também uma frase de uma música minha. Então, a ideia é conversar, porque aconteceu uma coisa depois de eu começar a fazer o prêmio da música, o roteiro. Eu fui convidada pelo Globo para fazer crônicas. E durante 2 anos, outra coisa maluca, que eu tive pavor de fazer, e depois desisti, desistir é ótimo, depois descobri o prazer. Eu disse sim, sem saber como era aquilo. Tem que contar a palavra, caber num lugar. Eu pirei. No final de uns 6 meses, eu já estava entendendo o tamanho daquilo, eu já escrevia meio no tamanho. Mas, naturalmente, já saía meio que... já foi diferente. E eu descobri um monte de coisa legal sobre... É um livro que ele ficou entre os 10 finalistas como crônica. Eu e Janaína Sena, minha editora querida, a gente nem sabe... Ela que me disse, Zélia, eu acho que é crônica, né? Vamos lá. Então, são crônicas, são pequenos ensaios, crônicas, pequenas memórias. Pensamentos. E eu falo muito sobre música, vejam que surpresa. Mas falo sobre voz, que é outro assunto favorito meu. Falo sobre o silêncio. É bonita a sua fala, sobre sua escrita sobre o silêncio. Que bom, obrigada. Muito, muito bonito. Que bom. E porque silêncio, claro, é música, né? Sem pausa, não tem música. Assim como sem ficar quieto a gente não escreve, não lê, né? Eu falo um pouco sobre essas coisas e sou muito feliz com o livro. Ainda acho que ele tem um frescor. Em quanto tempo você fez o livro, você sabe? Eu fiz durante a pandemia. Olha. Foi isso. Na pandemia, eu achei que eu ia passar 3 meses em São Paulo, vim para cá para ficar com Flávia, ficar pensando um monte de coisas, sei lá, vendo aquele momento tão misterioso, tão difícil, tão triste que a gente viveu, e acho que quem tinha que achar alguma coisa, achou. Quem não tinha, não achou nada, só perdeu, né? Mas quem estava interessado em dar esse mergulho para dentro de si, de alguma maneira, deu. E eu tentei muito fazer isso. Eu achei que eu vim para cá com 3 mudas de roupa, porque eu morava no Rio. Aí eu falei, vou ficar em casa. Então, nunca trabalhei tanto, nunca usei tanta roupa que não era minha. E porque 1000 coisas aconteceram na minha cabeça. Nasceu o livro. Inclusive em 22, né, que ele sai. Isso. Ele sai em 22 e tem me dado muita alegria. Até hoje a gente está aqui, tem a ver com ele. Tem um pedacinho, um trechinho sobre a voz que eu gosto de ler. Posso ler? Claro. É rápido. Maravilhoso. Esse é um assunto que permeia a minha vida. Não só uma voz de quem canta, mas uma voz de quem precisa ter uma voz, né? Nós mulheres, nós brasileiras, eu sou LGBT, tem muita coisa para falar, mas não vou falar disso agora, calma. Não entre em pânico. É uma coisinha rápida. Nossos sonhos são voz. Ela é a filha do vento, produzida pelo ar dos pulmões, nosso fole particular. Ela sopra nas pregas vocais e, para isso, precisa de músculos, cavidades e nervos que trabalham pelo som. Cantar não estava exatamente previsto para o ser humano. Fomos além quando começamos a entoar. E, segundo o mestre Luiz Tati, todos entoamos, porque o canto nasce na fala e nas entoações do que dizemos moram as melodias. Falada ou cantada, a voz é um presente que temos para dar ao outro. Um presente incorpóreo. O mais belo instrumento, inspiração para todos os outros que foram inventados pelo desejo de alcançá-la. A voz é quem a contém e nunca poderá pegá-la nos braços, lustrá-la, entregá-la com a mais fina seda para que brilhe sempre na sua potência máxima e seu estímulo mais sutil. A voz é um mistério, o timbre, o nosso grão. Esse instrumento que fica guardado entre o corpo e a emoção, entre o vento e o som. O cantor lida com esse dilema diariamente. Como cuidar, como manter, como exercitar o que não vemos. Porque nesses caminhos por onde o nosso vento passa,
nas avenidas respiratórias, com o destino de se tornar som, existem todas as curvas, becos, bifurcações do nosso organismo estrada, e nem sempre podemos controlar o seu destino. Demais. Lindo. Obrigada. Nossa, incrível. Porque a gente pira, né? Quer dizer, deve haver cantores aqui, eu espero, profissionais da voz, e a gente pira com esse instrumento que a gente não pode ver. Isso que eu estou dizendo aqui, né? O seu corpo é o seu instrumento. Então, isso é muito maravilhoso e muito aflitivo. Avenidas respiratórias foi demais. Gostou dessa? Muito. Pega para você. Amei. Como é que você cuida da voz dessa? Vamos lá. O meu apelido entre os meus amigos mais antigos é Florzinha de Estufa. Não precisam me chamar disso, tá, gente? Mas porque eu sempre fui muito paranoica até. Eu fiquei mais velha, fiquei melhor. Mas eu acordava de manhã, botava um casaco, até que não importa o tempo que estava lá fora. Aí entrava na cozinha, fecha a geladeira. Eu tinha essa loucura. Eu tinha o pavor de que minha voz me abandonasse. E, né, é louco, muitas analogias, muitas metáforas para a gente fazer sobre isso, né? Porque eu entendi depois que eu precisava construir essa voz. E eu entendi que a voz não é tão frágil e nem tão forte. Como profissionais da voz, a gente tem que cuidar. Mas isso não é nenhuma regra, gente. Porque você vai ouvir... Eu já vi cantores de todas as maneiras. E isso não... Eu realmente não quero... Cada um acha um jeito de cuidar da sua voz, né? Quem grita, tudo bem. O importante como artistas é que a gente se expresse. Agora, quando você está falando de uma coisa física, né? Uma coisa que tem a ver com o seu corpo, de uma maneira... E tem a ver com saúde física, é legal que você cuide. Então, por exemplo, eu não vou ficar discutindo a campanha eleitoral num ambiente ruidoso. Eu me retiro. Quando é um assunto mais ameno, eu fico quieta, concordo. Fico mais cordata, porque eu não vou levantar... Então, assim, reparem, mesmo quem não é profissional da voz, se você vai numa festa e você está... sei lá, quem bebe, né, fala mais, fica mais expressivo, você fica... no dia seguinte, não estou falando como é que é? De ressaca. Estou falando da voz, tá? Ressaca é outro assunto. Mas pode ter a ver também, mas falando da voz, observe a sua voz no dia seguinte de uma balada. Se ela sempre estiver muito detonada, é legal que você procure um médico. Se isso for importante para você, eu acho que é, né? Sempre é. Então, eu sempre me cuidei. A partir de um momento, comecei a fazer fono. Né? Hoje em dia, eu continuo fazendo fono para sempre, é uma coisa legal. Aula de canto eu fiz... Quando eu descobri que queria cantar, eu comecei a trabalhar para pagar aula de canto, que sempre foi muito caro, eu não sei como está hoje. Mas era uma loucura. Eu trabalhava, cantava à noite para pagar aula de canto. Eu achava importante, e foi importante para mim, para entender o instrumento, já que eu não posso pegar nele. Mas sempre tive muito cuidado. Em 2017, por uma grande ironia do destino, eu tive um câncer de tireoide. E um raio caiu na minha cabeça. Porque eu gosto de falar, porque se alguém já teve ou tem, acho que toda a experiência compartilhada pode ser importante para todo mundo. Então, você imagina, eu não fumo e não bebo, apenas porque não gosto. Nenhum juízo moral nisso, não tenho nada contra nada. Contanto que você respeite os outros, você pode fazer o que você quiser com você e com o seu corpo. Então, eu tinha corrido 15 quilômetros naquela semana, que eu sou uma corredora. Aliás, eu falo de corrida também no livro. Eu tinha corrido 15 quilômetros, eu já tinha corrido 5 maratonas, eu sempre fui a saudável da turma. E a saudável da turma estava com câncer de tireoide. Então, os primeiros momentos foram muito apavorantes para mim e eu fiquei com raiva. Depois eu parei, eu sou uma mulher analisada, né, gente? Depois eu parei e pensei, eu não sou diferente de ninguém e as coisas acontecem com as pessoas. Como é que a minha voz vai sair dessa? Era a minha maior pergunta.
E saiu, vocês estão vendo. Estou aí cantando, gravando, fazendo as coisas. Lançando álbum novo. Obrigada. Muito obrigado. E para quem tem ou teve esse problema, a gente sabe que a vida segue. E eu descobri uma coisa que eu reparto sempre, que acho que é a coisa mais importante que eu descobri dessa coisa que me aconteceu é muito importante estar saudável para enfrentar a doença. Porque a doença vai chegar. A gente é humano, de alguma coisa a gente vai partir. Sem querer apavorar. Eu sou escorpião, eu adoro esse assunto. Então, eu acho que quando a doença chega, é muito legal que ela encontre a gente saudável, para a gente passar por ela de um jeito melhor. E até entender isso foi muito difícil para mim, porque foi justamente no lugar mais precioso da minha vida. Então, né, havia muito medo. Você sempre cuidou, né, de forma... E porque você perguntou como eu me cuido. Porra, eu sempre me cuidei. O que aconteceu, meu? Então, e eu faço análise, porque as pessoas adoram dizer... Adoram dizer que você... quando você não fala sobre as coisas, você tem uma... Tá, tudo bem, a gente é psicossomático, mas não é assim. Senão a gente se sente, sabe como? Culpado de ficar doente. A gente não pode ficar culpado porque ficou doente. Pô, as coisas acontecem com as pessoas. Com todos, né? Não é? E a gente está vivendo uma vida e um momento da vida muito insalubre, né? De poluição, de alimento, de tudo. E aí tem o que você faz com o seu corpo. O que eu tenho para dizer do alto dos meus 61 a conta chega. Sei lá, tem conta que você acha que não é sua. Quando essa conta chegou para mim, eu achava que ela não era minha. Sim. Pô, e até ir para a sala de cirurgia, eu tive a fantasia de que eu ia chegar lá, eles iam abrir e dizer, ué, não tem nada. Aí tá, uma cicatrizinha, sem mexer lá dentro, tudo bem. Mas não foi o que aconteceu. E o meu nódulo era de 1 centímetro, e ele gerou um gânglio. Esse foi o problema. Mas, enfim, estou aqui. As coisas acontecem com todo mundo. O novo álbum, aliás, o Agudo Grave, que a gente vai falar um pouquinho. E acho que você falou super bem. Quer dizer, você estava preparada, saudável, se cuidando a vida toda e conseguiu enfrentar da melhor forma possível. Sim, foi isso. Foi bem isso. E com muita fono, sempre me exercitando e tentando... Tem uma música no álbum novo que se chama Voz. A minha parceira é a produtora do álbum, Maria Beraldo. Uhum. E ela é um pouco uma descrição bem enxuta disso que a gente está falando aqui, onde eu digo, a minha voz é hoje. Uhum. Meu corpo é a estrada toda. Minha voz é hoje. Minha dor é ontem. E as cicatrizes cantam por mim. E é bem isso. Né? Descobri... Obrigado. Qual é a sua voz hoje? Aliás, é um trabalho para todo mundo, né? Qual é a sua voz hoje? Né? Em que sua voz mudou de 30 anos para cá? Não só a sua voz que você emite, mas a voz que você tem aqui e que você consegue expressar. É um trabalho para a vida toda, né, Alice? Com certeza. E você quer contar um pouco mais do álbum, do Agudo Grave? Como é? Eu quero. Então, vamos lá. Agudo Grave, eu não gravava um álbum há 5 anos. E o que tem saído sobre ele tem muito a ver com as letras. E eu acho que faz sentido, assim, acho que tem um amadurecimento ali legal. E é um álbum que não é romântico, embora tenha umas 3 ou 4, porque eu sou uma pessoa romântica. Mas é um álbum muito mais existencial. Talvez por tudo que a gente passou e que eu pessoalmente passei, ele fala de paradoxos, né? Ele mesmo já é um paradoxo em si, o agudo grave. Ele está falando... E quando eu estava vindo para cá, eu lembrei com a Alice, a primeira coisa que eu escrevo no livro, vou ler aqui, é muito rápido, tem a ver com o álbum que acabou saindo, porque são muitas... eu, pelo menos, acho que a gente precisa ter muitos motivos para fazer uma coisa. Os artistas precisam de motivos minimamente genuínos para lançar um trabalho que não seja só por ser o nosso ofício. É o nosso ofício, né? E eu não gosto de mitificar esse ofício. Eu não gosto de botar o artista num lugar que parece que ninguém alcança, porque a nossa profissão, ela muitas vezes é vista como uma coisa mágica mesmo, e não é mágica, é muito trabalho.
é óbvio que você precisa ter uma tendência, um tipo de dom, né? Você não pode ser uma pessoa completamente desafinada e ser cantor, para com isso. Mas você pode ser um bom cantor que vai evoluir. É o que eu espero fazer sempre, né? Então, eu acho que a primeira coisa é descobrir qual é em que se manifesta o que você faz melhor. E é difícil, tá? Eu sei que é difícil. Mas sempre tem. Tem uma coisa que a gente faz melhor do que outras. E se dedicar àquela coisa de uma maneira legal e genuína. Aí eu boto assim, este livro é dedicado à voz de soprano ligeiro de minha avó Zélia e à voz de baixo profundo de meu avô Alcides, ao canto distraído de meu avô Afonso, de cuja voz já não me lembro e da qual nunca me esqueci. Então, o que acontece? Meu avô Alcides tinha essa voz de trovão. Minha avó Zélia tinha essa voz de princesa. E o meu avô Afonso, por parte de pai, era um baiano que eu só vi uma vez. Meus avós baianos eram do interior da Bahia. Eu tenho muito orgulho desse sangue nordestino que meu pai me deu e da voz que o meu pai tinha. Eram as coisas onde a gente mais se dava bem, onde eu mais admiro, e pelo cara que ele foi simples e que batalhou para fazer as coisas, eu admiro ele nisso. Então, essa voz do meu avô Afonso tem uma história bonitinha. Eu só fui à Bahia uma vez, nessa época, eu tinha 12 anos, com o meu pai, para conhecer meu avô e minha avó. E o meu avô já estava um pouco zireta. E quando eu lembro dele, eu entrei numa salinha muito simples. Ele estava sentado, cantando. Isso me emociona até hoje. Pô, que coisa, né? Nada vem do nada. Né? Essa carga genética é um negócio realmente sério que a gente tem. E esse avô que eu só vi uma vez, cuja voz é mais um sentimento do que um som, me constitui, tanto quanto a voz do meu avô Alcides e da minha avó Zélia. Então, o agudo grave está na minha vida desde sempre. Os contrastes estão desde sempre. Né? A dificuldade de ser uma menina grandona, de voz grossa, que não estava dentro do padrão. Eu acho que o agudo grave... Vai perpassando a história. Exatamente. Também. Ele está, de algum jeito... eu sempre tentei fazer isso com todos os meus álbuns, mas ele agora, na maturidade, sendo produzido por uma jovem, que é a Maria Beraldo, isso também foi um desafio para mim, entregar. É como você entregar o seu filho que acabou de nascer, sabe aquela hora? Eu não sou mãe, mas eu sou filha. E eu observo, imagino, né, quando você pariu, botaram o filhinho em cima de você, aí depois eles levam o filhinho. Eu imagino que essa hora deve ser... Né? Então, eu estou nesse momento. Meu disco, ele era só meu e, de repente, eu tenho que mandar ele para a escola. Tem gente que vai achar que ele é narigudo, eu adoro o nariz grande. Tem gente que vai achar que ele está muito chorão, ou está muito sério para a idade. Então, isso também a gente aprende com a idade, sendo artista. A gente tem que ter o tal do couro de anta nas costas, que é duro e que você aguenta a porrada. Porque o artista sempre leva, né, as críticas. Hoje em dia, eu com meus haters de estimação, né? Então, a gente tem que aguentar e seguir. Né? Hoje eu estou feliz de estar aqui, feliz de estar com você, de estar com essas pessoas, mas tem dia que eu acordo amargurada. Claro. Aí eu digo para mim, você é engraçada, faz um álbum, todo fazendo só o que você quer. Entrega. No entanto, você quer que todo mundo ouça. Mas eu quero que todo mundo ouça. Essa é a minha fantasia, claro. Sim. Assim como eu quero que todo mundo leia. Não só o meu livro, que todo mundo leia.com.br. Né? Mas a música, isso eu falo nesse livro, a música é a mais portátil das artes. Você pode ouvir música fazendo qualquer coisa. Cozinhando, tomando banho, namorando. Eu já ouvi coisas maravilhosas. Uma pessoa veio para mim e disse assim, eu fiz o meu filho ouvindo Sentidos. Falei, que eu não quero sair engravidando a minha plateia. Mas eu achei tão lindo. Pô, que bacana. Namorou ouvindo minha música, que delícia. Depois eu soube de outras histórias, né, bastante interessantes sobre isso.
Porque eu nunca namorei ouvindo minha música, que eu acho que isso seria quase como namorar comigo mesmo. De repente, sozinho, eu posso tentar. Mas eu acho que não deixa de ser uma espécie de masturbação você ficar se ouvindo, né? Eu não fico me ouvindo. Quando o álbum tá sendo feito, a gente ouve muito. Sim, né? Depois ele foi para o mundo. Eu gosto até de ouvir assim, fingir, quando ele ainda nem saiu, foi lançado, eu gosto de tocar, deixar ele tocando como se ele já existisse. Aí vou fazer uma coisa bem corriqueira. Deixa ele tocando ali, finge que ele já existe. A gente quer que a coisa se espalhe. Depois você entrega, igual você falou do roteiro. Aí não tem, aí senta e... Depois eu não posso... Não vem com bula. E a música tem uma coisa muito legal. Eu faço por um motivo e eu vou chamar você de você, porque você é tão bonita. Você mesmo. Você mesmo. Eu faço por um motivo e você ouve por outro. E é isso que tem que acontecer. Né? Ninguém tem que ouvir a música pelo motivo pelo qual eu fiz. Se você me perguntar, eu até te conto. Mas isso é o menos importante. Né? O importante é que aquilo tocou e te tocou e você pegou para você. A gente tem que pegar as coisas para a gente para que elas se justifiquem. No caso dos artistas, isso é muito doloroso até. Porque não adianta... Eu acho o meu álbum muito caprichado, eu acho a Maria Beraldo genial, os músicos que tocaram são de muita excelência, as parcerias são Lenine, Zé Cabaleiro, Alberto Continentino, Lucina, Nausetti, Juliana Holanda, Pedro Luiz. E a última música é do meu grande ídolo Itamar Assunção. A letra é uma coisa, sempre é o mesmo tempo verbal, ele repete as rimas, ele fala assim, que tal se nós dois vivêssemos do jeito que nós pudéssemos, sem nada que aborrecêssemos, que tal se tudo tivéssemos, que tal se realizássemos aquilo que nós sonhássemos, maçãs macias comêssemos, que tal se nós nos beijássemos? Ele vai assim até o fim, e você quer ouvir o que ele está dizendo, porque o Itamar é isso, ele fala coisas, ele usa palavras que nós todos usamos, mas de uma maneira que nenhum de nós usaria. E a música se chama Que Tal o Impossível? Fecha o meu álbum, eu acho que é a minha cara, e a cara um pouco de todo mundo. Muito. Que tal o impossível? Você gastar uma grana para fazer um álbum da melhor maneira e não ter a menor noção de quem vai ouvir. Acontecer. E ainda, fazer um álbum surpreendente, veja bem, não é autoelogia, eu estou elogiando a Maria Beraldo, e o álbum em relação a mim. Em relação à minha vida, é um álbum que surpreende, porque eu sempre tento mudar o rumo. Né? Então, você faz essas coisas com arranjos que não são exatamente o que todo mundo espera e quer que todo mundo ouça. Né? Mas eu quero sim, porque eu quero o impossível, porque eu sou o impossível. Quando eu era adolescente, eu não via lugar para mim. Eu tive que ir lá arrancar, como todo mundo, gente. Né? Eu realmente não sou diferente de ninguém. Mas quando você tem um sonho, eu só tinha um sonho, é muito pouco. Tenham vários sonhos, por favor. Eu passei a adolescência e o começo da juventude querendo apenas cantar e viver do que eu achava que eu podia fazer. Depois os sonhos se diversificaram. Gosto de escrever, eu gosto de correr, e outras coisas que eu gosto de fazer. Mas eu era monotemática. Eu só pensava naquilo. Muito bonito, Zé. Gente, eu queria também, agora, depois dessa fala, eu queria abrir para perguntas, para as pessoas poderem perguntar para a Zélia, sobre tudo isso que ela falou aqui, que foi... Não sei quem que vai ajudar a gente aqui. Oi? Ah, por escrito? Sim, elas vão pegar. A minha letra é horrível. Se eu tivesse aí, eu não ia entender o que eu ia perguntar. Fui falar do silêncio, fizemos um bom silêncio. Olha, agora, bom, porque a fala foi eu gosto. Essa fala foi tão forte, né? E o álbum traz muito de você e da sua história, né? Traz. Também um momento pleno, assim, né? Ele soa como pleno. Sim. Um momento de chegada em algum lugar para partir de novo. Sim. Aliás, o show é em setembro e
sei lá, tô muito feliz de levar para o palco o álbum. Ah, muito legal. Em setembro que ele chega. Setembro, show. O show. Que deve ser no Sesc Pinheiros. De novo, estou dando um spoiler. Antes de assinar o contrato, ela fala, entendeu? Não é? Não, obrigada. Hoje eu vou cantar com uma das compositoras que eu mais amo, que se chama Alzira E. Alzira Espíndola, agora assina Alzira E. Ela é a parceira, ela e Alice Ruiz, favoritas de Itamar Assunção, e é uma artista que enche meu coração e minha cabeça. Se vocês entrarem numa, vai ser no Sesc Pompeia, hoje e amanhã. Obrigado. Está esgotado? Tá. Ah, olha, essa, eu sei... O quê? Cara, onde é que você estava que eu não te conhecia? Existe também um álbum que eu fiz só com uma pequena parte da obra imensa de Alzira. Se chama, de novo, Minha Voz Fica. Que é uma letra que fala, eu vou, minha voz fica. Antes de eu saber que eu ia ter aquele problema que eu contei para vocês. Olha que esse tema sempre esteve na minha cabeça. Gente, se não tiver pergunta, não tem problema não, nenhum. Ela está trazendo ali, elas estão trazendo. Tá, mas não se grila, não. A amizade continua. O que mais que eu fiz, gente? Traz alguma já, a gente já vai lendo. Você já está falando comigo, pergunta. Ele está sem microfone. Olha, que honra. Nossa, cara, a gente se conhece há muito tempo, então. Que saudade. Não é que não vão gostar. Eu acho que tem coisas um pouco diferentes, né? Ele quer, gente, vou resumir a pergunta dele. Ele quer saber por que eu fiz um álbum estranho. É isso? Não, estou brincando. Gente, meu álbum não é estranho. O meu álbum, eu acho... Mãe falhar de filho é uma droga. Né? Não vou falar mal do meu álbum aqui. Mas é um álbum para você ir descobrindo. E eu gosto de música assim. E, de novo, ele é um paradoxo. Porque ele é um álbum de ouvir. E a gente está numa época que tem um maldito de um botão que se aperta e vai passando as músicas. E isso, embora pareça uma coisa maravilhosa e um avanço, desculpa, não é. Para a sua abstração, para a sua... abstração mesmo, você parar, as pessoas, sorver. Há muita pressa, né? O Então, Lenine falou uma coisa muito curiosa, que ele fez um álbum novo agora. Eita. O Eita. E ele falou, as pessoas hoje não te dão 10 segundos. Aí ele falou, então, o que ele fez? Ele fez um filme do disco. Isso. Então ele falou, já que vocês não têm 10 segundos, eu quero 50 minutos. E aí muda a perspectiva. Eu vi o filme, é ótimo. E tem todas as músicas tem do todas disco. Então, assim, se eu não te agrado na introdução, você vai perder o meu refrão. Como assim? Né? Então, a gente está nesse momento. E, cara, cada um tem que correr atrás do que quer para crescer, né? Eu estou fazendo a minha parte. Eu adoraria que as pessoas ouvissem mais de uma vez. Eu gosto daqueles álbuns que você prefere uma música, depois você muda de opinião. Ah, não, mas essa aqui... Poxa, eu sou de um tempo... Ai, que droga dizer isso, né? Eu sou de um tempo em que você pegava a capa e a capa te dava uma pista para o que você ia ouvir. Meu álbum vai sair em vinil e CD, porque eu sou dessas. Então, estar com a Maria, querendo que ela me levasse para lugares diferentes, foi um grande prazer. Se arriscando sempre, né, Zélia? Porque Maria Beraldo é uma cantora, compositora, e ela tem um tipo de som que ela imprimiu diferente do meu. Ela é mais experimental, é mais jovem, né, gente? É mais jovem, né? Mas é muito legal porque nós temos universos diferentes que se encontram. Se cruzam. Exatamente. E ela foi muito carinhosa com a minha jornada. Então, se você conhece ela, você ouve a assinatura dela. Se você me conhece, você fala, esse álbum é da Zélia. Mesmo porque as letras são a minha cara. Né? E a minha música com Lenine se chama Maravilha Disforme.
E vai por aí. O desamparo que une, aquela que não sabe a letra, própria letra de cor. O medo que ensina, o sonho que não dorme, a rua que não leva. Acho que a gente vive um tempo de muita insatisfação, mas a gente, quem faz análise sabe, a gente é incompleto. A gente ama porque está procurando em alguém o buraco que nos falta. O álbum está falando dessa incompletude muito. E fala também de IA um pouco. Tem a música Ia. Muito bom. Que tem uma frase dentro dela que é um pouco do mote do álbum que diz: eu quero a humanidade radical. Vou repetir: eu quero a humanidade radical. Eu acho que é uma tragédia daqui a não sei quanto tempo, 2 segundos, uma criança não saber que uma pessoa pegou um violão para fazer uma música ou pegou um papel para escrever ou desenhar, fazer um desenho. Eu acho que isso aí vai ter um preço muito caro para a gente. Acho mesmo. E adoro. E uso o chatinho, eu chamo o chat GPT de chatinho. Eu uso o chatinho. E discuto com ele, porque não sabe PN de cultura. Não perguntem para ele data de evento, autores. Ele erra o autor, eu discuto com ele. Falo, você não sabe de nada, né? E ele finge ele finge, o chatinho finge que é educado, né? Você tem toda a razão. Ah, não me enche. Eu sou rabugento. Olha, Zélia, chegaram várias perguntas aqui. Vamos lá. Vamos começar uma aqui. Quais são suas palavras favoritas? Gustavo, perguntando. Pô, Gustavo. Difícil. Palavras favoritas, aí eu vou pelo significado, né? Mas, por exemplo, outro dia eu li um negócio na internet, agora eu vou falar o prazer do som. Mas isso aí quem faz é o Gregório do Vivier, de um jeito que a gente chora, né? É lindo aquele espetáculo. Aliás, eu adoro esse livro. A ponta da língua, o livro. O Céu da Língua, né? O Céu da Língua é a peça. É isso? Aos pés? Enfim, vão atrás do Galindo. E aí eu li uma coisa que eu estou naquele Substack, né? Aí eu li uma frase muito legal, uma mulher botou assim, sem falar o nome dela, desculpa. Ela botou assim: por que a gente fala que teve um burnout se existe a palavra piripaque? Eu não quero mais falar burnout, eu quero falar que eu tive um piripaque, ou que fulano teve um piripaque. Claro, bem melhor, né? Piripaque. Mas, Gustavo, uma palavra que eu amo é gentileza. Ah, que lindo. Eu também amo essa palavra. Eu amo também a palavra compaixão. Mas aí eu vou pelo significado, tá? Tem muitas outras. Aí a gente não ia poder sair daqui, eu tenho que cantar com a Alzira de noite. Mas... Vamos em frente aqui. Como a sua voz em entrevistas, redes sociais e pela escrita ecoa na sua música? Lenina, eu acho que eu respondi, né? Uma coisa não está separada da outra. Só que o formato da música é diferente do formato de escrever em prosa ou escrever um roteiro. No roteiro, eu estou preocupada em dar informações. Vou falar uma coisa absurda, que talvez seja impossível, que eu nunca tenha conseguido, mas de forma um pouco poética, de vez em quando. Porque a escrita que eu mais gosto é a escrita poética. Porque isso que você até tentou falar comigo... Perseguição dos poetas. Exato. Eu rastreio a poesia sempre. Eu acho que o mundo sem poesia seria bastante mais difícil do que ele é. Então, luto muito para que as pessoas tenham a poesia um pouco no campo visual e reconheçam ela. Porque o grande problema é a coisa passar na tua frente e você não ter repertório para reconhecer. Daí a importância vital da educação nesse país, para poder escolher melhor em todos os sentidos, não só na hora da urna, mas na hora que uma coisa bonita, legal passar, você poder pegar para você. Não que as pessoas não peguem, pessoas de qualquer nível social pega coisas bonitas e produz coisas bonitas. E isso é lindo, isso é a nossa cultura. Mas, claro, que todo mundo que puder ter acesso à educação, e isso é fundamental para todos nós, vai poder escolher melhor, né? Em qualquer sentido. Né? Sim. Nem sei se eu respondi, mas vai. Responda. Em tempos de inteligência artificial e uma indústria dos algoritmos, seu pensamento é compartilhar para os cantores que estão começando e construir
suas obras musicais agora, Andressa? Sim, quer dizer, ela está dizendo que, embora haja inteligência artificial, eu paro para fazer, é isso? O que você passaria para o que eu passaria. suas obras musicais agora, para quem está começando? Andressa, né? Cadê a Andressa? Andressa. Você é cantora? Pô, que legal, boa sorte. Andressa, eu não gosto de dar conselho. Eu acho que a melhor coisa que eu posso te dizer é que eu sobrevivi e eu consegui ter um lugar, um lugarzinho ali, porque eu nunca desisti do que eu sinto em relação à música, que é um sentimento que não para de crescer, porque eu me alimento, porque eu procuro o que os jovens estão fazendo, eu ouço vinis, sempre que eu posso eu compro vinis. Eu acho que o alimento para quem canta é ouvir. E toda vez que você puder, sobe lá em cima e faz o seu. Um tabladinho pequenininho, você sobe lá e faz o seu, se expõe, sem medo, né? Aprende. E isso, tenta ser você. Acho que a coisa mais importante para um artista de qualquer área é ser singular. Tentar ser singular. Então, vou voltar aí, ó. Aí, você adora o cachorro. Não desistir de achar a sua voz. E ela muda, porque a voz tem a ver com o que você pensa e o que você sente. Então, não tem outra... Para mim, e outra coisa, sem atalho. Né? Sem atalho. Faz o caminho inteiro, porque senão não vale. Senão é uma espécie de IA. Muito bom. Numa época em que se fala tanto de saúde emocional, por que a arte importa? Luciane. Nossa, porque acho que é a própria saúde. A gente viu, né, no momento que a gente estava com mais medo, o que ajudou a gente de verdade, né? E porque é uma manifestação, gente, humana. Por mais que... Outro dia um amigo meu, parceiraço meu, mandou uma música toda feita em IA para eu ouvir. Até agora não sei se ele queria implicar comigo, porque esse assunto para mim é nervo para mim. Toda. O cantor, o arranjo, os instrumentos, tudo. Aí eu fui ouvindo, foi me dando um negócio no corpo, assim, fui ficando meio torta. Aí eu me toquei de que aquela letra era minha. Era uma parceria nossa e a letra era minha. Falei, cara, que loucura, né? Mas eu senti uma coisa estranha. Aí eu escrevi para ele, falei, a asepsia dessa gravação é uma tragédia. Porque estava tudo ali, cantor, cantando, vibrato, vocal. Porque está tudo sendo feito, inclusive os streamings dizem que 40% já é de música artificial. E eles querem isso. Porque, vou repetir aqui o que eu ando falando, que eu lembrei, quando eu era da Universal Music, essa grande gravadora, né, multinacional, uma vez eu estava dentro da gravadora e um dos caras, o cara trabalhava no arquivo, no acervo da gravadora. Aí ele foi me mostrar a gravadora e ele fez a seguinte piadinha. Você vê como o cara é inspirado. Aqui, sabe, né, Zélio? Porque artista bom é artista morto. Aí eu olhei para ele e fiz... Agora, artista bom é um artista que nem nasceu, gente. Porque o IA é isso. IA é zumbi. Né? IA em música, para mim, veja bem, o IA usado por um artista consciente já está sendo feito em coisas incríveis. Em artes plásticas, em artes visuais, nenhum problema. Se você pede para o IA uma coisa que tem a ver com a sua ideia. Agora, ficar tentando produzir ideia do nada, sem ser artista, querendo parecer, eu acho uma temeridade enorme. Acho que tem que ter muito cuidado com isso. E a gente que gosta de escrever, então, eu nunca produzi um texto com IA. Nunca. Com ajuda de IA. Informação é uma coisa, mas a informação, já falei, o chatinho erra. Quando é uma informação mesmo, erra autor, erra data, erra país. Então, muita calma nessa hora. Com certeza, sua autoria. Essa pergunta aqui vai de encontro com o que você acabou de falar. Qual o papel da arte e da criatividade em tempos tão tecnológicos? Acho que falamos, isso. É trazer o humano para nós.
Olha, voltamos aqui para suas palavras favoritas. Quer falar mais duas? De novo isso, é? Não, eu estou brincando. Voltou uma das minhas palavras favoritas é palavra. E acho que poesia, vai. Sim, legal. Tá bom? Capela, aí vai ficar caro, hein? Desculpa, eu não vou cantar, não. Só se fosse música nova, né? Ninguém conhece. Conhece? Então é o seguinte. A primeira música do meu álbum se chama Agudo Grave. E a frase é a seguinte. Sinto agudo e canto grave no meu pequeno intenso mundo. Quantos imensos mundos cabem. Aí o final diz assim. Voei, sal, aterrissei, doce. Uau! Obrigado. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!